Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos assiste, a você que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti e depois de um longo e tenebroso inverno, está no ar o Sala de Poesia em sua edição de número 18, dando prosseguimento nessa transmissão aos comentários, às reflexões provocadas por algumas declarações feitas pelo poeta e artista plástico maranhense José de Ribamar Ferreira, mais conhecido como Ferreira Goulart. Você que nos acompanha com assiduidade deve se lembrar de que no programa passado, na transmissão passada, nós abrimos o vídeo com a declamação, com a leitura de um poema do Ferreira Goulart, o poema Traduzir-se. E nós comentamos algumas de suas declarações, tecemos algumas reflexões acerca de suas declarações. Hoje nós damos continuidade a esse movimento iniciado na transmissão passada. Falando um pouco hoje sobre sintaxe. Não sob o ponto de vista que nós aprendemos nas salas de aula, o ponto de vista das salas de português, das aulas de português, mas falando sobre a sintaxe na poesia. Ferreira Goulart, comentando sobre as mudanças ocorridas na poesia brasileira nos anos 50 e 60, ele fala que o seu livro de estreia, Luta Corporal, de 1954, provocou uma mudança na sintaxe. Sintaxe, para quem não sabe, é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no texto, bem como o modo como essas frases se articulam na construção da mensagem, na construção do discurso, para que o texto tenha um significado completo e compreensível. Pois bem, Ferreira Goulart, falando sobre a sintaxe na poesia, nos anos 50 no Brasil, ele disse que ocorreu a seguinte mudança a partir do seu livro Luta Corporal. Ele diz que substituiu, por meio de uma desintegração da linguagem, a sintaxe discursiva por uma sintaxe visual, que foi o que deu início, que foi o mote principal do movimento da poesia concreta, que teve como principais representantes os poetas paulistas Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinhatari, os três falecidos. O Décio Pinhatari, inclusive, faleceu recentemente. Mas esse debate sobre a sintaxe na poesia, se nos anos 50 provocava discussões acaloradas, hoje em dia já não é algo tão discutido, tão alardeado. E, pelo menos na minha modesta opinião, como poeta e como apreciador de poesia, nós podemos dizer que a verdadeira sintaxe poética, ela não é a do discurso, ela não é a visual, mas a do espírito. A poesia, portanto, é a sintaxe do espírito. Porque o que preside a construção de um poema, seja um poema concreto, seja um soneto, sejam versos livres ou metrificados, sejam versos brancos ou rimados, seja ele com estrofes de tamanhos iguais ou com estrofes de tamanhos diferentes, seja ele com metros iguais ou heterométricos, a construção de um poema, ela é presidida, ela é ordenada pelo espírito. Porque não há como haver poesia sem haver sentimento. Não há poema sem sentimento. Aliás, a ruptura de Ferreira Goulart com o concretismo e a fundação por ele do neoconcretismo em 1959 se dá justamente por isso. Porque Décio Pinhatari, Augusto de Campos, Haroldo de Campos pretendiam uma poesia que fosse matemática, uma poesia que fosse unicamente produto de raciocínio,
E não há como se produzir uma poesia unicamente a partir do raciocínio. A poesia, ela precisa ter sentimento. A poesia, ela é presidida pelo sentimento. A poesia é uma forma de libertação. Libertação no sentimento. Libertação pelo sentimento. Não libertação do sentimento, porque se nós disséssemos que a poesia é a libertação do sentimento, qualquer derramamento sentimental sobre um papel seria poema, seria poesia, e não é bem assim. A poesia, ela tem um trato com as palavras, ela tem um arranjo com as palavras. Aliás, entendendo o processo de comunicação humana estabelecido por Jacobson, ele define que a função poética da linguagem é aquela em que a mensagem é posta em destaque. Então, para que a mensagem seja posta em destaque, é preciso que haja um arranjo, é preciso que haja um cuidado. Não é escrever qualquer coisa, não é pôr qualquer palavra no papel de qualquer forma, de qualquer jeito. A poesia, ela exige um conhecimento, um domínio da palavra e principalmente um domínio do sentimento, da maneira de expor o sentimento, que também nos faz entender que o poeta, além de dominar as palavras, precisa saber dominar o silêncio. Porque às vezes o silêncio entre uma estrofe e outra, o silêncio entre um verso e outro, dependendo do seu tamanho, ou dependendo da sua existência, ou dependendo da sua duração, pode determinar que o poema tenha esse ou aquele sentido. Então não há poesia sem sentimento. Toda poesia é um exercício de sentimento. E eu vou mais longe ainda, eu já falei isso em um outro vídeo do Sala de Poesia, todo poema escrito em todo o idioma, em toda a história, é inevitavelmente, imprescindivelmente e impreterivelmente um poema de amor. Aí você vai me perguntar, você espectador vai me perguntar, como um poema de amor? Um poema falando da guerra é um poema de amor? Um poema descrevendo um objeto é um poema de amor? É um poema de amor, sim. De amor por um objeto, de amor pela própria poesia, de amor por uma determinada causa, de amor por um determinado ser, por um país. Ou seja, o ponto inicial de um poema é sempre o amor. Se a gente pensa, por exemplo, no poema Si, do Haroldo de Campos, tem ali um sentimento, existe ali um sentido por trás daquelas palavras que parecem dispostas ao Léo, que parecem dispostas ao Deus dará. Se nós vamos a um poema, há poemas, por exemplo, os poemas parnasianos, de Alberto de Oliveira, poemas como o Vaso Grego, o Vaso Chinês, ou o poema A Cesta de Nero, do Olavo Bilac. Alguém pergunta, há espírito nesses poemas? Esses poemas são meramente descritivos? Há espírito nesses poemas, há alma nesses poemas. Porque quando um poeta descreve um objeto inanimado em um poema, ele nada mais está fazendo do que emprestar o seu ânimo, emprestar a sua alma àquele objeto. Alguma coisa presidiu aquela escolha, algum sentido presidiu aquela escolha. Por que será que Alberto de Oliveira escolheu o vaso grego? Por que será que Alberto de Oliveira escolheu o vaso chinês? Por que será que Olavo Bilac resolveu falar da cesta de Nero? Então há um componente espiritual nisso, porque há uma escolha do objeto, há um sentimento emprestado àquele objeto quando ele é descrito. E o parnasianismo no Brasil, ele é diferente do parnasianismo na Europa. O parnasianismo no Brasil, ele não é a mera descrição de objetos. Existe ali um sentimento. Se você pega, por exemplo, a obra do Bilac, você vai a Sarças de Fogo, que são poemas impregnados de uma aura muito grande de erotismo. Se você vai à Via Láctea, por exemplo, também do Bilac, também parnasiano, sonetos, são sonetos amorosos, altamente amorosos. Quem é que não se lembra de Ora direis ouvir estrelas? Quem é que não se lembra de Nel mezzo del camin?
também de Olavo Bilac, e, por exemplo, o Julgamento de Frinéia, outro poema de Olavo Bilac, também um poema interessantíssimo. Está lá Frinéia, né, que era uma prostituta que servia de modelo para estátuas, esculturas de Afrodite. Ela está sendo julgada e no momento em que ela está sendo massacrada pelos argumentos daqueles que são seus detratores, o que ela faz? Ela se despe. E no momento em que Frinéia se despe, aquela beleza entorpece todos os presentes ao julgamento. Ninguém mais tem coragem de dizer uma palavra contra Frinéia. Entorpecidos, embevecidos com toda aquela beleza daquela mulher grega, daquela mulher lendária que servia de modelo para as esculturas de Afrodite. E outra coisa também, voltando a Ferreira Goulart, existe uma história bastante engraçada, no mínimo pitoresca, do Ferreira Goulart, do final dos anos 50. No final dos anos 50, ou início dos anos 60, não me recordo, Ferreira Goulart decidiu criar o poema Enterrado. Ele desenhou o poema, com os conhecimentos que ele tinha de belas artes, não é, de artes plásticas, desenhou o poema e publicou esse esboço no suplemento dominical do Jornal do Brasil, o qual ele integrava, não é, cujo corpo jornalístico ele integrava. E um pintor amigo dele, né, um grande pintor brasileiro, Hélio Oiticica, que fazia parte desse movimento neoconcreto, que foi criado por Ferreira Goulart, por Lígia Clark, entre outros, pelo próprio Oiticica, resolveu que o poema tinha que ser construído. O poema Enterrado tinha que ser construído. Construído na casa dele, na casa do pai dele, em um espaço que havia previamente sido destinado à construção de uma caixa d'água. E aí eles constroem o poema. O poema é o seguinte: o poema é uma sala subterrânea. Então desce-se uma escada, abre-se uma porta e lá está, no poema, na sala subterrânea, um cubo vermelho de meio metro. Retira-se o cubo de meio metro, há lá um cubo verde de 30 centímetros. Retira-se o cubo verde de 30 centímetros, acha-se um cubo branco menor. Retira-se o cubo branco e lá está escrito a palavra rejuvenesça. Inclusive, Ferreira Goulart, em uma das muitas entrevistas que ele concedeu sobre esse poema, ele diz que no dia em que ocorreria a inauguração do poema, havia chovido bastante na véspera, e quando eles foram abrir a porta do poema, os cubos estavam boiando sobre 2 palmos d'água, flutuando sobre 2 palmos d'água, e aí não houve como inaugurar o poema, e o lugar virou mesmo uma caixa d'água. E aí ele lamenta que seria o primeiro poema da literatura brasileira que teria um endereço, rua tal, número tal, o poema Enterrado. Só que a poesia tem endereço. Eu discordo de Ferreira Goulart, a poesia tem endereço. O endereço da poesia é o universo. O endereço da poesia é o coração de quem lê, o coração de quem escreve, e o momento da poesia se dá quando o coração leitor, porque o coração de quem escreve um poema também é um coração leitor, quando esse coração leitor abarca o universo. O poema é o fruto de um abraço. A poesia, ela é fruto de um abraço. E para concluir a nossa reflexão, essa transmissão de hoje, que já se aproxima do seu encerramento, eu venho aqui esclarecer uma dúvida que muitas pessoas têm e me perguntam. Hélio, qual é a diferença entre poema e poesia? Vamos entender o seguinte. Façamos uma analogia simples. A poesia, ela é uma propriedade, ela é o cuidado com a mensagem, ela é o zelo pela palavra e o zelo pelo sentimento, o zelo pela alma. Então ela é uma propriedade. Sendo uma propriedade, ela é fluida, ela está em todos os lugares, preenche todos os espaços
e não tem uma forma definida. O poema seria o recipiente em que o autor, ao colher um pouco desse fluido, um pouco dessa propriedade, a coloca, dando-lhe uma forma. Então, o poema é a arte de dar forma a esta propriedade que é a poesia. Então, é o verso, é a estrofe, é a métrica, é a rima, são esses recursos todos. Isso é o poema. A poesia é o que se sente na leitura do poema. A poesia é aquilo que o poema transmite. Então, o poema é a forma, a poesia é o conteúdo que está encerrado, guardado dentro dessa forma. Então, a leitura do poema é como se você pusesse água em uma garrafa, né? A água seria alusiva à poesia, a garrafa ao poema, e você abrisse a garrafa e despejasse essa água, ou tomasse dessa água, né? Ela ali assume uma outra forma, ela volta à sua forma anterior, a forma fluida, a forma fluídica, a forma que preenche e que absorve e que toma conta de todos os espaços. Parece uma definição filosófica demais, em certos momentos, parece uma definição rasa demais em outros, mas é a melhor forma que eu encontrei para explicar a diferença entre poesia e poema. E é dessa forma que nós encerramos o Sala de Poesia de hoje, agradecendo a todos vocês que assistem, a todos vocês que acompanham, a todos vocês que interagem. Muito obrigado pela atenção. Voltamos em uma próxima oportunidade com mais um Sala de Poesia.